Olá você! E aí, tudo bem? Como é que andam os seus estudos? Espero que muito bem, espero que você esteja mantendo a sua cabeça ocupada, sua mente funcional, para passarmos por esse período que é bastante difícil de enclausuramento. Mas a gente está aqui, estamos preparando material para vocês, para que você possa estudar, ter um acompanhamento adequado e poder se desenvolver o melhor possível, se preparando para os grandes vestibulares do final do ano e para suas provas, ok? Este vídeo é a continuação do vídeo anterior sobre raio atômico e raio iônico. Então, caso você não tenha visto o vídeo sobre propriedade periódica, raio atômico e raio iônico, dá uma olhada no vídeo antes de partir para esse, para que não sobre grandes dúvidas aí no processo, ok? Então a gente continua falando sobre propriedades periódicas dos elementos químicos, tá? E retomando a ideia do raio, né, a gente viu no vídeo anterior que o raio depende de duas coisas. Primeiro, do número de camadas. Quanto mais camadas, maior o raio. Então, como na tabela cada linha representa uma camada, e conforme você vai descendo na tabela periódica, o número de camadas aumenta, o raio aumenta para baixo na tabela periódica. Quanto mais para baixo, maior o raio. E se eu tiver numa mesma linha da tabela periódica, eu tenho o mesmo número de camadas, o raio passa a depender do número atômico. Quanto maior o número atômico, maior o número de prótons. Quanto maior o número de prótons, maior a atração que o núcleo exerce sobre o elétron, puxando o elétron para dentro, para perto do núcleo, fazendo com que o raio fique menor. Então, quanto maior o número atômico, menor o raio. Então, na horizontal, que é quando eu tenho o mesmo número de camadas, o número atômico aumenta para a direita, o raio aumenta para a esquerda. Ele é o oposto ao raio, ok? É o oposto ao número atômico. Então, nós teríamos esse comportamento para o raio atômico. Ele aumenta para baixo, porque para baixo aumenta o número de camadas. E aumenta para a esquerda, porque para a esquerda, com o mesmo número de camadas, diminui o número atômico. Ok? Então, só um apanhado aí. Se você tiver alguma dúvida, volta lá no vídeo sobre o raio atômico que você consegue dirimir isso aí. Seguimos então. Próxima propriedade é a energia de ionização. Energia de ionização é a energia necessária para que você arranque o elétron mais externo de um átomo no estado gasoso. Essa energia deve ser inserida, já que o elétron está sendo atraído pelo núcleo, e eu preciso vencer essa atração que o núcleo exerce sobre o elétron para conseguir arrancar o elétron do átomo. Então a energia de ionização representa um processo endotérmico. Ela precisa receber energia, receber algum tipo de energia, calor, energia elétrica, energia luminosa, mas receber energia. Uma dúvida recorrente quando a gente tem plateia, né, é por que tem que ser no estado gasoso? Porque se você coloca energia em um sólido, as partículas do sólido se agitam e ele muda de estado, vai para o estado líquido. Se você coloca energia no líquido, as partículas se agitam ainda mais, elas vão para o estado gasoso. Se você quer colocar energia direto no átomo, tem que ser o átomo solto, o átomo sozinho. Então tem que estar no estado gasoso, ok? A representação fica assim, uma partícula, nesse caso eu coloquei um átomo neutro. Primeira energia de ionização, ele perde um elétron, o elétron vem para o produto, tá vendo? E fica positivo, vira um cátion. Nesse caso aqui, eu parti do átomo neutro, mas poderia ser um íon. Um A+, mais uma segunda energia de ionização, perderia um elétron e viraria A2+. A2+, mais energia, forma A3+, e um elétron, e assim sucessivamente. Tá ok? Pode ser primeira energia, segunda energia, terceira energia de ionização, não tem problema. Vamos pensar sobre as possibilidades. Então eu vou começar aqui montando as estruturas de dois elementos que eu vou usar como referência, o sódio, número atômico 11, e o cálcio, de número atômico 20, ok? Você vai perceber pela distribuição eletrônica que o sódio é um elemento que apresenta 11 prótons, consequentemente 11 elétrons, e esses 11 elétrons estão distribuídos em 3 camadas. Então o sódio deve estar na terceira linha da tabela periódica, terceiro período. 3 camadas. E na última camada o sódio tem apenas um elétron.
Já o cálcio tem 20 elétrons distribuídos em 4 camadas. Devemos recordar que a atração que o núcleo exerce sobre o elétron é uma atração de uma força entre partículas carregadas. Ok? Então, para arrancar esse elétron, eu preciso colocar energia no elétron. Colocando energia no elétron, eu consigo fazer com que esse elétron saia do átomo. E ao sair do átomo, eu vou gerar um cátion, um íon de carga positiva. Para arrancar esse elétron, eu preciso vencer a atração que o núcleo exerce sobre o elétron da terceira camada. Se eu fizer a mesma coisa para o cálcio, tentar arrancar o elétron do cálcio, o elétron que está na quarta camada. Onde eu precisarei de mais energia? Para arrancar um elétron da terceira camada ou para arrancar um elétron da quarta camada? Então, vamos lembrar que a força entre partículas eletricamente carregadas, a força elétrica, é dada por K, que é constante eletrostática no vácuo. A carga do núcleo, que no caso aqui do sódio são 11 prótons. A carga dos elétrons, no caso aqui são 11 elétrons, dividido pela distância, que é o raio, ao quadrado. Veja que a força elétrica depende das cargas, é diretamente proporcional à carga, quanto maior a carga, maior a força, só que é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então a distância, ela influencia muito mais na força elétrica do que a carga. Sendo assim, como o sódio tem um raio menor, quanto menor o raio, maior a força. Quanto maior a força com que o núcleo atrai o elétron, mais energia eu vou precisar para arrancar esse elétron. Como o elétron do cálcio está na quarta camada, está a uma distância maior do núcleo, eu vou precisar de uma força, eu tenho uma força elétrica menor, eu vou precisar de menos energia. Assim a gente conclui que a E1 é maior que a E2. Ok? Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, entre em contato. Agora, vamos supor que depois de ter retirado o primeiro elétron do cálcio, eu queira retirar o segundo elétron do cálcio. Para isso, eu aplique uma nova energia E3 para que esse elétron saia do átomo. Comparando a E2 com a E3, quem é maior? A E2 é maior que a E3? A E3 é maior que a E2? Ou as duas são iguais? Lembrando que a energia vem pelo meio externo, e a energia deve ser inserida para que eu arranque o elétron mais externo do átomo, o primeiro elétron que sai do cálcio, o primeiro elétron a receber a onda de energia, é o elétron mais externo. E mesmo estando na mesma camada, esse segundo elétron era um pouquinho mais interno. E se ele está a uma distância menor do núcleo, ele está atraído por uma força maior, eu preciso de uma energia maior para arrancar esse elétron. Então a E3 é maior que a E2. Então, conforme eu vou arrancando os elétrons de um átomo, o cátion vai ficando menor. Consequentemente, a primeira energia para arrancar o elétron mais externo. A primeira energia que eu coloco no meu átomo é menor que a segunda. Se eu colocar uma terceira, ela vai ser maior do que a segunda, a quarta maior que a terceira, e assim sucessivamente. Ok? Então, como é o comportamento da energia de ionização em relação ao raio? A gente viu que quanto maior a distância, menor a força. Quanto menor a força, menos energia eu preciso colocar para arrancar o elétron. Então, quanto maior o raio, menor a energia de ionização. E quanto menor o raio, maior a energia de ionização. A gente viu que o raio aumenta para baixo e para a esquerda. Então a energia de ionização aumenta para cima e para a direita. Da energia de ionização, os gases nobres participam. Tá ok? As maiores energias de ionização dos períodos, de cada período, é a do seu gás nobre. Por ser tão difícil de arrancar o seu último elétron, é que o gás nobre não é reativo. Ok?